Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me nessa semana, onde nós vamos estudar Atos 16 até o 21. E nós vamos falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Já começamos a falar da primeira viagem missionária e nós vamos falar da segunda e da terceira viagem. Depois ele faz uma outra viagem, que é a última viagem para Roma. Ele também prega o evangelho pelo caminho. Então nós podemos considerar que foram 4 viagens missionárias. Embora a última ele não foi como missionário, né? Ele foi como prisioneiro. E Paulo sempre compartilhou o evangelho. Por isso não seria errado a gente dizer que ele fez 4 viagens pregando o evangelho de Jesus Cristo. É muito legal estudar as viagens de Paulo com um mapa que o Guia de Estudo das Escrituras providencia, porque você pode ler o texto que Lucas tem aqui em Atos e identificar onde Paulo estava. Agora, vários dos nomes das cidades que nós temos lá e das regiões, elas não são correspondentes aos nomes atuais. Alguns são, como Jerusalém, mas outros não. Então você pode ficar um pouco confuso ao ler esse texto e não ter um mapa para te ajudar. Por isso, eu recomendo que você faça isso. Eu desenhei alguns mapas durante o meu estudo, vou mostrar para vocês um breve vídeo de 3 minutinhos, onde eu falo dessas viagens missionárias e eu volto para o texto da Escritura. Vamos ver. Pessoal, não quero demorar muito nessa parte, mas é importante a gente pelo menos ter uma visão geral sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele teve 3 viagens missionárias, a última viagem para Roma também foi, em certa medida, uma viagem missionária, porque ele testifica pelo caminho sobre Jesus Cristo, o Evangelho. Mas eu vou considerar aqui para vocês hoje apenas as 3 viagens. A gente fala da viagem para Roma, onde ele acaba sendo martirizado, mais para frente. Vocês vão ver que nesse mapa tem alguns nomes que são diferentes dos nomes que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente não tem a Macedônia hoje, né? Essa era a região lá da Grécia, do norte da Grécia. A gente não tem Galácia, não é Galáxia não, hein? A Galácia, a região norte lá da Turquia, que beirava o Mar Negro. Então, alguns nomes eles mudaram. Jerusalém ainda continua sendo Jerusalém, no mesmo lugar, né? Mas outros nomes talvez você não tenha ouvido, e na sua leitura você vai querer localizar. Então, vou deixar na descrição o link para o Guia de Estudo das Escrituras, onde tem um mapa que vocês podem ir seguindo. À medida que vocês vão lendo, você pode abrir o mapa e localizar. Paulo estava aqui. Ele ficou algum tempo aqui, depois passou para cá. A cronologia também é um pouco difícil. A gente não tem com exatidão o tempo que ele ficou em alguns lugares. Outros, Lucas é bem preciso, ele explica. Inclusive, vocês vão ver que Lucas até acompanha Paulo em algum desses lugares, né? Mas, enfim. Também não sabemos exatamente a rota que ele tomou. Pode ser que ele tenha passado por estradas bem conhecidas do mundo antigo, pode ser que ele tenha pegado uma rota alternativa, a gente não sabe. Mas a gente sabe de vários acontecimentos que se deram nessa cidade. Então, estou mostrando para vocês aqui a primeira viagem missionária e eu vou falar brevemente sobre esses lugares e a rota de Paulo. Antes, porém, deixa eu explicar para vocês que tradicionalmente a gente considera essas viagens da seguinte maneira. De Atos 13 a 14 é a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele vai por Chipre, Panfilha e Pisídia, que hoje é o centro-sul da Turquia. A segunda viagem missionária vai de Atos 15 até Atos 18, né? Assim, Atos 18, 22, onde ele viaja para Macedônia e Acácia, que é a grega moderna, e a Ásia Menor, na Turquia Ocidental. A terceira viagem missionária vai de Atos 18, 23 até o 21, onde ele faz uma viagem pela Ásia Menor, Macedônia e Acácia, e ele termina em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, em Atos 22, ele é preso, né, e ele é levado de navio para Roma. Então a gente vai ver essa quarta viagem de Atos 22 a 28, mas eu não vou tratar tanto agora porque é uma lição do Vem Segue-me no futuro.
Muito bem, eu sei que foi uma visão bem genérica, mas eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. Pegarem um mapa e desenharem onde Paulo passou. A gente não sabe quanto tempo ele ficou em cada lugar. Alguns Lucas fala pra gente que ele ficou meses ou anos, mas outros a gente não tem muita ideia. E embora a gente não conheça todos os detalhes das viagens de Paulo, Lucas ele conta várias coisas que aconteceram que foram bem especiais e legais e que dá para a gente tirar muitas lições para a nossa vida hoje. Antes de começar a entrar no texto, eu quero dizer para vocês que eu adorei estudar esses capítulos, porque eu sou um missionário da Igreja de Jesus Cristo, assim como Paulo era. Evidentemente eu não tenho o mesmo ofício e os mesmos desafios que ele tinha no passado. Como apóstolo do Senhor, a sua missão era ser uma testemunha especial de Jesus Cristo a todas as pessoas. Ele primeiro ofereceu a mensagem aos judeus e depois aos gentios. Ele era um vaso escolhido de Deus para sua época e seu tempo. Ele agia sob a liderança dos demais apóstolos sênior, como por exemplo Pedro, que era o presidente da igreja. E nós vamos ver aqui grandes milagres que ele realizou. Nós, que somos membros da Igreja de Jesus Cristo, e a minha principal audiência são os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, somos missionários. Ao sermos batizados, nós fizemos um convênio com Deus, para que sejamos testemunhas dele em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações que nos encontrarmos. Ao olharmos o exemplo de Paulo, nós podemos adquirir confiança de pregar o evangelho mesmo em situações difíceis. Nós também podemos ver várias técnicas missionárias que ele usou que são úteis hoje em dia. E vamos ver a força do testemunho dele, porque acima de qualquer técnica ou de qualquer poder de argumentação, Paulo tinha o Espírito de Deus. E quando nós temos o Espírito, nós podemos falar com autoridade divina e as pessoas vão sentir que falamos a verdade. Agora, não é porque as pessoas sentem que falamos a verdade, que falamos do fundo do coração com o poder espiritual, que elas vão se converter. Várias pessoas, ainda que Paulo fosse um poderoso orador, não aceitaram o testemunho dele, ficaram irritadas, se voltaram contra ele, porque quando Paulo pregava o evangelho, criava uma divisão. Muitas vezes, os ensinamentos de Paulo desafiavam as pessoas, porque se aceitassem o que Paulo estava falando, e ele falava do Cristo ressurreto, significa que os deuses daquela cidade, eles tinham que ser abolidos. Algumas pessoas tinham dinheiro rolando na história, porque tinham templos famosos. Nós vamos ver uma dessas histórias aqui. Outros ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação, e quando Paulo expulsa esse demônio, eles ficam sem ganhar dinheiro. Então, mexia com a estrutura da sociedade como eles tinham, com a religião predominante, com a cultura. Então, muitas pessoas ficaram irritadas, levavam Paulo para a prisão, batiam nele, apedrejavam, procuravam toda espécie de recurso para expulsar ele e para calá-lo. Nada disso vai adiantar, porque Paulo ele continua pregando e ele faz conversos aonde passa. Então, vamos ler como que aconteceu isso a partir do capítulo 16. Ele chegou a Derbe e Listra, Paulo, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Nós vamos ouvir falar mais de Timóteo, porque Paulo escreve epístolas para ele, que faz parte do nosso estudo aqui do Vem Segue-me. Timóteo era um jovem excepcional. Talvez você já tenha conhecido um jovem assim na igreja, E eu não estou falando apenas daquele jovem que conhece as escrituras, que dá um discurso maravilhoso, mas que tem talento, que se esforça para guardar os mandamentos, que cumpre seu dever no sacerdócio arônico, ou uma menina que se esforça para ser fiel e mostrar o seu valor divino aos outros. Eu conheci muitos jovens assim durante meu tempo na igreja e fico impressionado como eles são inteligentes, como são rápidos em aprender, como são espíritos especiais preparados para dar um testemunho do evangelho. E Paulo viu esse menino e ele ficou também
impressionado com o que os outros falavam a respeito de Timóteo, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E por causa disso, Paulo teve o desejo de que aquele jovem o acompanhasse. Primeiro, Timóteo, ele podia usar seus muitos talentos para abençoar outras pessoas a virem a Cristo. Segundo, Paulo provavelmente queria treinar esse rapaz para que se tornasse uma ferramenta ainda mais refinada nas mãos de Deus. Eu já vi isso acontecer. Líderes, eles mais experientes, deram oportunidade para jovens inexperientes servirem, confiando que eles iam desenvolver os atributos necessários. E é maravilhoso quando isso acontece, quando os líderes delegam responsabilidades aos jovens. Se você é um líder na igreja, convide os jovens a trabalhar. Você tem que dar a esses jovens a oportunidade que Paulo estava dando a Timóteo, porque vai ser uma grande bênção na vida deles e da igreja. Bom, quando Paulo o viu e o chamou para ser um missionário ao seu lado, já pensou ser companheiro do apóstolo Paulo? Talvez Timóteo ficou bem animado com isso. Talvez tenha ficado um pouco triste de ter que deixar a mãe e o pai. A mãe era uma judia fiel, o pai era grego. O problema é que Timóteo iria viajar com Paulo para lugares onde ele nunca havia pisado. E Paulo queria prepará-lo, não apenas espiritualmente, mas também para enfrentar menos oposição. Os judeus daquela região sabiam que Timóteo era filho de um grego e, portanto, não havia sido circuncidado. A circuncisão, como nós já explicamos em várias oportunidades aqui, era um símbolo do povo do convênio. A circuncisão não era apenas um elemento da lei de Moisés. Antecedia isso. Abraão, ele foi que instituiu, por mandamento divino, a circuncisão. E depois dele, todo o povo que queria ser considerado povo do convênio precisava ser circuncidado, ou seja, os homens. Então os meninos, quando tinham 8 dias de idade, eram circuncidados. E isso simbolizava também de que eles não tinham pecado até que completassem 8 anos de idade, onde deveriam ser batizados. Agora, se vocês lembram da aula anterior, na verdade você pode ir apenas no capítulo anterior, vocês vão ver que houve uma discussão sobre a circuncisão. E ficou resolvido que os gentios não precisavam ser circuncidados. E eu acho que Paulo sabia disso. Porém, Paulo normalmente começava a pregar nas sinagogas, quando entrava na cidade. Porque os judeus eles não estavam só restritos em Jerusalém, na Palestina ali. Tinha judeu para todo lado, né? E eles tinham construído seus lugares de adoração. E normalmente Paulo começava na sinagoga. Primeiro porque ele tinha mais facilidade de entrar entre os judeus, porque ele era um judeu. E segundo porque ele queria dar oportunidade para os judeus, a casa de Israel, receber as boas novas de salvação que vinham do Evangelho de Jesus Cristo antes que os gentios recebessem. Agora, para entrar numa sinagoga, você sendo um gentio, ia ser bem difícil. Então Paulo queria preparar Timóteo para isso e exigiu que ele fosse circuncidado. Isso deve ter sido bem doloroso, né? Deve ser doloroso para as criancinhas aos 8 dias de idade, mas a dor que a gente tem na infância a gente não lembra muito na fase adulta, né? Se a gente tem um corte quando a gente bate cabeça quando é criança, não lembra muito. Agora, Timóteo já era um jovem adulto, talvez tinha lá seus 17, 18 anos, talvez um pouco mais velho, não sei, mas era um jovem. E ser circuncidado naquela época, onde a medicina não era tão avançada quanto a gente tem hoje, principalmente no que tange a anestesia, deve ter sido muito dolorido e difícil. Também deve ser dolorido e difícil separar dos pais e da família, né? Mas o fato é que ele aceitou de bom grado, porque nós não vemos nenhuma reclamação dele aqui. E ele foi circuncidado por Paulo. E isso facilitou, provavelmente, que ele entrasse nas sinagogas. Pelo menos é isso que eu vejo do versículo 3, quando diz assim: Paulo,
quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, para evitar a confusão, o fez. Um comentário sobre isso e outros elementos que nós vamos ver na lição. Embora Cristo tenha trazido um Novo Testamento, o evangelho dele era o tema de Paulo, ainda assim, os conversos, e Paulo era um converso, ainda tinham muita ligação com os costumes antigos que vinham da lei de Moisés ou até antes. E era difícil para eles se adaptar. Vocês vão ver que alguns santos aqui se raspam, né, que é um ritual que tem na lei de Moisés. Vocês vão ver que Paulo diz, preciso voltar porque tem a festa do dia de Pentecostes. Quer dizer, Pentecostes era um elemento da lei de Moisés. Então, tem algumas coisas que ainda ficam. E quando você vê um converso na igreja, eu não fui converso, eu nasci, né? No sentido, é claro que eu me converti a Deus, mas quando alguém é batizado depois dos 8 anos de idade, nós dizemos que ele é um converso. Nosso profeta, caso você não saiba, foi batizado aos 16 anos e é um converso, né? O presidente Russell M. Nelson. Mas, enfim, voltando aqui. Quando uma pessoa ela entra já mais velha, numa fase mais adulta, normalmente ela já tem vários costumes, às vezes já tem uma religião passada. E embora ela comece uma nova vida espiritual, alguns elementos podem permanecer. Alguns desses elementos, eles vão ser tirados e com o tempo a pessoa vê, isso não faz muito sentido, vou deixar de fazer isso porque está em conflito com o evangelho, com a lei que eu aceitei. Outros não estão em conflito, são só coisas que você tinha na tradição, no costume, e você pode manter, né? Então, qual era o mal de ter esses rituais que não estavam contra o evangelho de Jesus Cristo ou essas festas? Então, eles podiam ter, né? Agora, a circuncisão tinha um certo conflito, mas para evitar problema, ele falou, não, vamos circuncidar aqui, aí acaba essa discussão e você consegue acessar mais portas, você consegue acessar mais pessoas. Então parece que foi feito isso. Agora, você que está se preparando para a missão, rapaz ou moça, já pensou se você tem que fazer uma cirurgia para ir para a missão? Seria tempo. Alguns até fazem, né? Eu lembro que alguns missionários que eu ensinei no CTM, eles tiveram que fazer cirurgias como arrancar o siso. Eu tive que arrancar os meus dentes do siso, mas foi bem depois da minha missão, porque eles demoraram muito para aparecer. E quando apareceram, deram muito problema. Cada um deles foi muito problemático mesmo. Mas essa é uma outra história. Quando você está indo para a missão, talvez você tenha que fazer alguns ajustes na sua vida, né? Tanto físicos como espirituais. E para Timóteo houve essa necessidade de preparação. E o que acontecia? Paulo, quando iam passando pelas cidades, ele e os missionários lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os élderes de Jerusalém. Então, Paulo, ele ia sob a direção dos 12 apóstolos. A mesma coisa acontece hoje. Você acha que, por exemplo, Elder Anderson, que é do Quórum dos 12 Apóstolos, ele vai para um lugar porque ele quer? Não. Deus o chamou e ele está dentro de uma ordem do sacerdócio, na qual existe um presidente. O presidente Dallin H. Oaks é o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Mas como o presidente Oaks está servindo como primeiro conselheiro do presidente Nelson, o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos interino é o presidente Ballard. E o presidente Ballard é que faz as designações dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Então, o Elder Anderson, ele vai sob a orientação do Elder Ballard, assim como Paulo ia sob a orientação de Pedro e dos demais apóstolos. E eles levavam a mensagem da igreja, organizando a igreja. Vocês vão ver que Paulo, ele chega em lugares em que ele precisa reorganizar a igreja, ajustar algumas coisas. E é isso que ele faz sob o comando dos apóstolos. Agora, numa época que não tinha a tecnologia da comunicação como nós temos hoje, e era muito difícil fazer viagens, havia mais liberdade, digamos assim, para que Paulo agisse.
e o Espírito de Deus conduzia Paulo para as suas missões. Agora, quando ele decide ir para um lugar ou para o outro, isso não quer dizer que está em oposição à liderança da igreja. Pelo contrário, Pedro e os demais apóstolos, eles haviam autorizado esses missionários a levarem o evangelho e sabiam que eles receberiam poder para cumprir as suas missões. E foi isso que aconteceu. Então vamos lá, no versículo 6. Passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, porém o Espírito não lhe permitiu. Interessante isso. Às vezes o Espírito vai nos dizer aonde devemos ir. Às vezes o Espírito vai dizer, não vá para esse lugar. E a gente lê esses versículos, um depois do outro, a gente pensa que foi assim bem rápido, né? Mas pode ter levado dias. De fato, a distância não era tão perto para que o Espírito os conduzisse. O que chama a atenção é que Paulo e os demais continuaram tentando. Eles prosseguiram. O Espírito dizia, não por aqui. Aí eles tentaram, não por aqui. Aí eles tentaram outro caminho. E é assim que acontece, né? E também eu chamo a atenção para vocês que o Espírito não falou, olha, vai para esse lugar no primeiro momento. Ele falou para eles não irem para um lugar e nem irem para o outro quando eles fizeram uma segunda tentativa. Por que será que Deus ele quer que nós tentemos fazer algumas coisas em vez de dar a solução imediata? Porque eles tiveram que andar quilômetros antes que o Espírito lhes dissesse, não por aqui. Que perigos será que foram poupados esses missionários por terem seguido a orientação divina? Nós não sabemos. O texto não diz por que Paulo e os demais não puderam ir para a Ásia ou para... Qual que é o nome do outro lugar que eles foram impedidos de ir? Bitínia. Por que eles não puderam ir lá? Será que teve um terremoto? Será que as pessoas lá iam matá-los, né? Enfim, o que aconteceu? Nem sempre, meus irmãos e irmãs, Deus vai dar as razões pelas quais Ele nos dá mandamentos. Às vezes você vai sentir, não vá por esse caminho. E você nunca vai saber por que Deus mandou você não ir. Mas você vai saber que obedeceu à voz divina. E é o que eles sabiam. Eles sabiam que o Espírito estava com eles. Se o Espírito disse não, eles não foram. Talvez, Lucas não conta aqui, eles souberam porque que não deviam ir para um lugar e para o outro. Mas o texto não relata. E na nossa vida também, às vezes, nós não vamos saber. Mas não é tão bom ser conduzido pelo Espírito? É suficiente para mim saber que Deus está conduzindo nossos passos. Agora, eu repito, caso não tenha ficado claro esse ensinamento. Deus, ele conduz nossos passos à medida que nós andamos. Paulo continuou agindo. Ele estava indo na direção norte. Deus falou, não, vai para outro lugar. Ele foi para outro lugar. Deus falou, não é por aí também. Ele foi. Eu acredito que Deus quer que façamos muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade, realizando muita retidão. E Ele gosta de ver nossos atos. E Ele tem lições para nos ensinar, à medida que nós vamos tentando achar o caminho sem ter uma visão clara de onde devemos ir, com quem devemos falar. E de tempos em tempos, se nós estivermos na direção errada, Ele vai nos avisar, como avisou Paulo, não por aí. Mas talvez nós não saibamos exatamente o lugar em que devemos ir no primeiro momento. E ao prosseguir com fé, nós vamos sentir que fomos conduzidos por Deus. Ainda que naquele momento a gente parecia meio assim, meio perdido. Tá certo? Esse é um princípio importante para a gente compreender para a nossa vida. Porque às vezes Deus não vai te falar o que você tem que estudar na faculdade. Às vezes Deus não vai te falar com quem que você tem que casar. Às vezes Deus não vai dizer, é o momento de você ter filho. Deus não vai te conduzir em cada coisinha da sua vida. Mesmo que seja uma coisa muito importante,
porque Ele quer que você exerça o arbítrio que você tem, que Ele te deu já desde a vida pré-mortal. É por isso que estamos aqui, para que nós possamos agir e não ser receptores de ação, ainda que seja ação divina, tá bom? E logo que viu, mas aí finalmente veio uma visão para eles, depois de todas as tentativas. Paulo viu de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que ficava lá ao norte de Atena, aquela região, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda, bem ao norte de Atena. Macedônia é a Grécia, basicamente, né? Logo que viu a visão, procuramos, presta atenção, há uma mudança aqui na pessoa, porque antes Lucas estava falando o que aconteceu com o Paulo, com o Pedro, com o Barnabé, agora ele inclui a si mesmo no relato. Então, ele se juntou a Paulo nessa ocasião. Quando talvez eles chegaram em Troade, eles encontraram Lucas. Se Lucas se converteu nessa ocasião, né, e Paulo o chamou, assim como chamou Timóteo, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele estava unido, porque no versículo 10 ele se inclui, dizendo procuramos, não ele procurou. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Então, eles sabiam que deviam ir para a Macedônia. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia, estivemos alguns dias naquela cidade. Então, eles foram apressadamente para Macedônia e chegaram na primeira cidade. E eles ficaram alguns dias lá. E no dia do sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde se costumava fazer oração. E assentamo-nos falando às mulheres que ali se reuniram. E então, eles chegaram naquele dia de sábado, viram que as pessoas oravam no local e foram até lá. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E constrangeu a isso. Agora, essa mulher, Lídia, tinha uma posição importante naquela cidade. Eu sei que no passado as mulheres eram colocadas em segunda categoria, mas algumas mulheres se destacavam, é o caso dela aqui. E Deus fez com que ele estivesse em contato com essa mulher extraordinária que já procurava servir a Deus. E ela foi batizada rapidamente após ouvir a pregação de Paulo e convidou os missionários para ficar em sua casa. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha o espírito de adivinhação. E olha o que esse espírito maligno faz. Estava seguindo Paulo e dizia, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você pensa, nossa, mas o espírito do diabo e seus seguidores está falando a verdade? Sim, meus irmãos, eles muitas vezes usam a verdade, mas nunca para nos edificar, nunca para nos salvar. Geralmente, a verdade que eles proclamam vai estar associada a uma mentira, essa meia-verdade. Ele quer nos enganar. Foi assim que ele fez no Jardim do Éden, foi assim nas tentações do Senhor, ele falava uma verdade, até citava escrituras, e depois vinha com uma mentira, uma coisa para nos desviar do caminho de Deus. E isso estava irritando Paulo, porque embora eles fossem realmente servos de Deus, como aquele demônio estava dizendo, servos do Deus Altíssimo, ele estava querendo desviar as pessoas do foco principal. E fez isso por muitos dias, até que Paulo voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito maligno foi expulso. Vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, porque eles ganhavam dinheiro, né, com aquele espírito maligno, pegaram Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Então, consideraram eles como pessoas que estavam causando distúrbios na ordem social.
E disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão se levantou juntamente contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só. Imagina você ser açoitado por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E enquanto eles estavam na prisão, imagina, deviam estar bem feridos, né? Mas não vemos nenhuma palavra de reclamação deles até aqui, dos muitos açoites que eles levaram. E tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e lhes segurou os pés no tronco. Já pensou na posição também que eles ficaram? Com aquela dor, provavelmente sangrando as costas. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e soltaram a prisão de todos, por causa do terremoto. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, puxou da espada e quis matar-se, supondo que os presos já tinham fugido. Falou: não, eu vou me matar aqui, porque olha só o que aconteceu, fugiram, vou me matar de qualquer jeito. Né? Ficou tão desesperado e impressionado com aquela situação. Porém Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Ou seja, os missionários não tinham fugido. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou aos pés de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que me é necessário fazer para salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vocês já pensaram que aquele carcereiro talvez não teria oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus Cristo se Paulo, Silas e provavelmente demais missionários não tivessem sido chicoteados e presos de modo injusto? Vocês já devem ter visto no nosso estudo do Novo Testamento até aqui que os santos geralmente sofrem muitas aflições para que possam ser bons exemplos em Cristo e que possam levar outros à salvação. O sofrimento nos ajuda, nós que somos santos dos últimos dias, a estender a mão com amor, compreender o sofrimento alheio e ser melhores missionários. A missão não é fácil. Ser missionário nesses últimos dias não é fácil. Nós temos que passar por provações e desafios para que nós entendamos um pouco mais do que as pessoas estão passando. E também, como este ponto específico nos mostra, algumas provações nos ajudam a ter contato com certas pessoas que de outra forma nós não teríamos. Então, se Paulo e seus companheiros não estivessem na prisão, talvez esse carcereiro e sua casa nunca teriam oportunidade de se converter. E Deus amava esse carcereiro, amava a família dele, queria que eles tivessem o evangelho. E olha o que aconteceu. Eles responderam: se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Tem algumas pessoas que dizem: apenas crê em Jesus Cristo que você está salvo, e usam essa escritura e outras para justificar esse ponto de vista. Mas, meus amigos, nós não podemos tirar uma escritura do contexto e dizer: é assim que é. Não, nós precisamos ver o contexto. Então vamos continuar lendo. Se ele cresce no Senhor Jesus Cristo, seria o começo de sua salvação, e não o final, porque a crença em Jesus Cristo o levaria a realizar obras de retidão, seguindo o exemplo do próprio Salvador, que foi as águas do batismo. E foi isso que aconteceu. E lhe falavam a palavra do Senhor, ou seja, continuaram pregando a ele e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os açoites, as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus, todos da sua casa foram batizados. Então não é apenas crer, é crer e realizar as obras dessa crença, porque a fé sem obras é morta, como nós vamos aprender com o Tiago mais para frente. Então,
o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. E depois do batismo vem o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos não apenas crer, mas agir segundo essa crença, como fez o carcereiro. E sendo já dia, os magistrados mandaram oficiais de justiça, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Então o carcereiro deve ter ficado super feliz. Olha, Paulo, tem uma boa notícia para você. Vocês podem sair agora. Não tem mais problema. Eles falaram: não, pode sair. Só que, olha o que acontece. Paulo responde o seguinte: açoitaram-nos publicamente e sem sermos sentenciados. Paulo, ele era muito esperto. Ele conhecia a lei. Ele conhecia costumes estrangeiros. E ele sabia que não era correto perante a lei, não era justo de forma alguma você ser punido sem ter uma sentença. Qual foi o crime que eles cometeram? E além disso, ele disse: sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam para fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Você pode pensar: nossa, Paulo ficou amargurado, né? Paulo ficou irritado. Ele, que tinha direito à cidadania romana, provavelmente Silas também, disseram: nós, como homem romano, não podia acontecer isso. Vocês fizeram isso, vocês estão errados. Então vem aqui vocês e nos tirem da prisão. Mas Paulo não estava irritado, ele não estava amargurado. Eu vou dizer para vocês o provável motivo pelo qual Paulo exigiu que os magistrados viessem. E os oficiais de justiça foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Afinal, Roma era um império da época, né? E vindo eles lhe rogaram, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Eu acho que Paulo, em conexão ao último versículo que está aqui, sabia que aqueles primeiros conversos, especialmente Lídia e sua casa, e o carcereiro e sua casa, eles correriam perigo quando Paulo deixasse e partisse da cidade. Porém, se aqueles magistrados e aqueles homens que tinham aquele espírito maligno e controlavam esse tipo de comércio obscuro, tentassem alguma coisa contra os conversos de Paulo, eles teriam que se ver com cidadãos romanos e atrairiam problemas de Roma para aquele pequeno centro. Então, eu acho que Paulo ouviu: ok, se nós exigirmos que esses magistrados venham aqui, eles vão ver que nós não somos qualquer um, e eles vão pensar duas vezes antes de mexer com os conversos. E embora eles tenham dito para Paulo: ó, sai da cidade, Paulo não saiu imediatamente. Primeiro ele foi para a casa de Lídia, viu os irmãos da igreja e os confortaram. Depois disso, eles partiram. Então Paulo estava aqui no controle da situação. E que grande amor ele tinha por Lídia e pelos demais para fazer isso. Capítulo 17. Demorei bastante no 16. Vou tentar ser mais breve agora nos próximos capítulos, porque tem muita coisa legal e importante para conversar, mas você tem o seu estudo pessoal e o estudo em família e também na igreja para que possa se aprofundar. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lembra que Paulo sempre começava para os judeus? Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados disputou com eles as Escrituras, declarando-as e demonstrando que convia que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Mas, embora alguns tivessem crido em Paulo, outros não acreditaram. E quando Paulo se dirigiu aos gentios, os judeus ficaram com inveja e se alvoroçaram a cidade, acometendo a casa de Jason. Procuraram tirá-los para junto do povo.
E não os achando, trouxeram com violência Jason, que estava recebendo Paulo e os demais, aos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, e chegaram aqui também, os quais Jason acolheu, e todos estes procedem contra os mandatos de César, dizendo que há outro rei, a saber, Jesus. Ou seja, estavam querendo falar que Paulo estava incitando uma insubordinação. Mas o que acontece aqui, que eles dão uma fiança e eles soltam Jason. Vamos falar de Paulo quando ele chega para Atenas. Ele chega... Então aquela idolatria perturbou o apóstolo. E ele tentou, nas sinagogas e na praça, convencer as pessoas de que não existia. E alguns dos filósofos, lembra que a sociedade grega era baseada em filósofos como Sócrates, Aristóteles, que tinham vivido 100 anos antes dessa ocasião. E as filosofias deles, muitas das quais eram contra os princípios do Evangelho, algumas coisas eram bem coerentes com o Evangelho. Depois até a Igreja Católica, os filósofos da Igreja Católica vão fazer esse esforço, de unir a filosofia grega com os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas algumas coisas não, como por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição. E alguns desses filósofos, eles diziam assim: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago. E no Areópago era o lugar onde as pessoas apresentavam novas ideias. Os gregos estavam acostumados a ouvir coisas diferentes naquele lugar. E diziam: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? E Paulo aproveitou aquela ocasião, porque todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir e dizer alguma coisa nova. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que vós honrais, não conhecendo, vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mais uma vez, se a gente pegar essa frase e tirar do contexto, a gente pode pensar que o Senhor não aprova a construção de templos, o que seria uma inverdade com toda a história bíblica e o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, na qual ele purificou o templo. Paulo, ele volta para Jerusalém e vai para o templo. Então, ele não está falando templo e estrutura. Quando ele fala templo aqui, ele está falando aqueles pequenos altares onde ele tinha para deuses. E até templos feitos para, por exemplo, a deusa Atena, o deus Mercúrio, que é Zeus. Então, ele está falando isso: Deus não habita nesses templos que vocês fizeram. Nem tampouco é servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele é ele mesmo que dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, porque também na mitologia grega os deuses haviam criado várias gerações de homens, e não era assim. Todos eram irmãos e irmãs, a mesma geração, determinando os tempos que já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Deus, ele colocou você, não foi por acaso, nesse tempo e no lugar onde você está, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem encontrar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, provavelmente aqui Paulo conhecia muitas das filosofias dos gregos e ele cita parte delas aqui no seu discurso, E é bonito como ele fala, porque realmente nós aqui vivemos sob o véu, nós não lembramos das coisas da nossa pré-mortalidade e muitos se sentem assim, tateando até que conseguem achar, assim como o mito da caverna fala. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus é a fonte da nossa vida. Como também alguns de vossos poetas disseram, porque somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida, por artifício da imaginação dos homens.
de sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, inclusive vocês, atenienses e estrangeiros que estão me ouvindo hoje, precisam se arrepender. Portanto, determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio daquele homem que designou, dando certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando eles ouviram sobre a ressurreição, alguns começaram a zombar, escarnecer de Paulo. Outros, porém, disseram, interessante, vamos ouvir você outro dia sobre isso. E parece que não tem muito sucesso, pelo menos a maioria não tem muito sucesso. Mas Paulo, quando sai do meio deles, diz o seguinte: alguns homens se chegaram a Paulo e creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e a mulher por nome Damares, e com ele outros. Então alguns daquela pregação acreditaram. E a oportunidade foi dada, né? Mas muitos só consideraram mais uma novidade e estavam prontos para outra novidade no próximo dia, sem entender que aqueles princípios eram os princípios da salvação. Isso acontece hoje em dia, né? Muitas pessoas ignoram a verdade quando a ouvem. No capítulo 18, nós lemos que Paulo, ele sai de Atenas e ele vai para Corinto. Nós temos a epístola ao povo que vivia em Corinto, que foi escrita mais tarde. E aqui ele chega pela primeira vez. Ele vai para um judeu chamado Áquila. E começou a trabalhar, porque ele precisava se sustentar, né? A igreja não dava dinheiro para Paulo. É Paulo que precisava pagar suas próprias despesas. Então ele trabalhou um pouco lá fazendo tendas. E todo sábado ele ia na sinagoga e tentava persuadir os judeus e os gregos. E Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo foi constrangido pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Porém, resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. Ou seja, quando ele fala isso, ele diz: não sou mais responsável por vocês. Eu fiz minha parte, eu preguei o evangelho com clareza e agora cabe a vocês aceitar ou não. E eu vou pregar aos gentios. E ele entrou na casa de um homem que servia a Deus. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O principal da sinagoga, um judeu bem fervoroso, né? Imagina você converter um pastor de uma igreja. Isso já aconteceu muito na igreja, né? Converter um líder. E ele acaba levando a sua família e os seus liderados também. Isso é possível porque a mensagem é verdadeira. Existem bons homens em todos os lugares que estão procurando a verdade. Eles foram batizados. E aí o Senhor aparece em visão a Paulo. Essa é a primeira vez que o Senhor aparece desde que Paulo o viu na estrada de Damasco. E o Senhor diz: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nessa cidade. E ali Paulo ficou então, depois dessa visão, 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E nós sabemos que a igreja cresceu bastante lá, especialmente por causa das 2 epístolas que Paulo escreve para eles mais tarde. Bom, enfim, tem outras histórias aqui. Ele vai para Éfeso também, e nós temos uma epístola aos Efésios, né? No 24, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Esse era instruído no caminho do Senhor, fervoroso em espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então era um homem poderoso, só que não conhecia todo o evangelho. E isso acontece também. Nós sabemos de líderes e de missionários e de pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo, ou mesmo não conhecem o Senhor Jesus Cristo, né? Tem alguns amigos meus muçulmanos que adoram o Deus único e verdadeiro, mas não conhecem Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Filho de Deus. Reconhecem Ele como profeta. E são homens maravilhosos, mulheres maravilhosas.
E assim eu vejo que era Apolo também. Era um homem instruído, um homem eloquente, diz até que era poderoso nas escrituras. Só que ele não tinha a plenitude da verdade. E este começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo Priscila e a Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então esse casal viu esse homem e falou: olha, vem para nossa casa. E eles disseram: temos algo especial, temos mais, temos o evangelho da salvação. E aí, querendo ele passar a Caia, exortando os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, foi de muito proveito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, Apolo aceitou o evangelho que foi apresentado e se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus. É até engraçado que mais tarde, quando Paulo está falando aos membros, ele diz: alguns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo. Não, todo mundo é de Cristo, todo mundo é de Deus, né? Porque Apolo se tornou esse pregador famoso e poderoso. Às vezes você tem algum líder da igreja que você vê que é muito eloquente, que fala bem e você fica muito animado de ouvir ele. É assim que os membros se sentiam quando Apolo ia falar. Eles falavam: nossa, Apolo vai vir aqui, ele fala muito bem, a gente gosta de ouvir, ele é um grande professor do evangelho. E assim aconteceu, né? Ele se tornou um poderoso instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É uma pena, às vezes eu acho que a gente não tem mais relatos sobre a igreja do passado. A gente tem alguns vislumbres do que aconteceu, muito de Paulo, né, porque sobreviveu bastante de suas cartas, mas nós sabemos que o evangelho foi levado a muitos lugares e que os apóstolos se espalharam e teve muitas viagens missionárias, não apenas de Paulo. Então, seria legal um dia a gente aprender sobre isso. O 19 tem uma lição bem importante aqui com relação ao Espírito Santo. Diz assim: Paulo, quando chegou a Éfeso, ele viu que alguns discípulos que estavam procurando guardar os mandamentos de Deus, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo começa a conversa assim: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que é Espírito Santo. E disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João Batista, né? E Paulo explicou para eles: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isso é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Isso eram 12 homens. Então, por mais que uma pessoa tenha sido batizada antes, ela precisa ser batizada com autoridade e ela precisa receber o dom do Espírito Santo em seguida. Então Paulo reorganizou a igreja naquele lugar, ajudando eles a entender que depois do batismo de água vem o batismo do Espírito Santo. E muitos dos conversos são assim também, né? Eles foram preparados, eles buscaram a verdade, eles participaram de outras igrejas, mas agora tem que receber uma luz maior. E quando eles são batizados por alguém que tem autoridade como Paulo e recebem o dom do Espírito Santo por imposição de mãos, como está acontecendo aqui, eles recebem a plenitude. E entrando na sinagoga, falou ousadamente Paulo por 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Alguns endurecem o coração e não obedecem, outros passam a acreditar, porque Deus ele faz maravilhas extraordinárias por Paulo. E tem uma coisa interessante que acontece no versículo 13 e 15, onde alguns exorcistas judeus, pessoas que expulsavam demônios entre os judeus, eles estavam tentando invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditavam em Cristo, mas eles viam que Paulo e os demais tinham sucesso ao usar o nome de Jesus Cristo. Então, eles diziam ao espírito maligno assim: enconjuramo-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Mas o espírito maligno, vendo que isso estava acontecendo, que eles estavam tentando expulsá-lo pelo nome de Jesus e Paulo, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, porém vós quem sois?
O demônio não reconheceu a autoridade daqueles homens. E saltando neles o homem em que estava o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse é precisamente o efeito, meus irmãos e irmãs, dos demônios de Satanás e seus servos. O que eles querem é nos deixar nus, expostos, feridos, seja física ou espiritualmente. Eles não estão interessados em nossa alegria e salvação, e eles nunca trazem o bem. Agora, sem autoridade, não dá para expulsar Satanás e seus servos. Eu sei, há alguns que dizem que fazem isso. Alguns são teatros, alguns são obras de homens e de demônios, mas o sacerdócio real é o único que tem poder real para expulsar Satanás e os espíritos malignos. É por isso que eles sabiam que Jesus e Paulo podiam fazer isso, mas aqueles exorcistas judeus não podiam. Assim, diz o versículo 20, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Bom, vamos pular para o 27. E não somente há o perigo de que isso venha a servir nos desprezo, diziam os homens que estavam preocupados com o templo de Diana, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e de que sua majestade, a qual toda a Ásia e o mundo inteiro veneram, venha a ser destruída. Então a pregação de Paulo tinha um risco para aquela cidade, porque as pessoas não iam mais adorar essa deusa falsa. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque o povo estava tão irritado que se ele se apresentasse, podiam matar Paulo naquela ocasião. Pessoal, o vídeo já está bem longo, já está acabando minha bateria, mas vamos lá para o capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou para si os discípulos e, abraçando, saiu da Macedônia. No 7, no primeiro dia da semana, eu quero destacar esse versículo também do capítulo 20. Primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que ia partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até meia-noite. O primeiro dia da semana é o domingo. A igreja da antiguidade deixou de guardar o sábado, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, e passou a guardar o primeiro dia da semana porque Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então esse era o dia do Senhor que eles guardavam. Fica muito claro aqui que eles decidiam partir o pão no domingo. Quando Paulo diz aqui nas viagens que a gente leu, ele ia pregar no sábado, porque os judeus costumavam se reunir no sábado, mas o dia que eles guardavam era o domingo. E enquanto eles estavam lá reunidos, Paulo continuou pregando, e pregava, falava, era o último dia dele, ele queria se despedir do pessoal. E tinha um jovem, o nome dele é Éltico, estava numa janela para assistir Paulo lá de cima, Talvez como ele era jovem, ele não era tão alto, era difícil, então ele foi para a janela. Agora, a janela ficava no terceiro andar, mas ele acabou ficando cansado e dormiu. Quando ele dormiu, por causa do extenso discurso de Paulo, ele caiu e foi levado como morto. Já pensou cair do terceiro andar? É perigoso, Paulo, porém, descendo, parou o discurso, desceu, porque imagina, caiu um menino, todo mundo ficou desesperado mesmo, E aí ele desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Imagina que consolo para as pessoas, talvez até os pais daquele menino estavam lá, os amigos dele, mas Paulo o abraça e diz: não vos perturbeis. Subindo e partindo o pão e comendo, falou-lhes por muito tempo até a alvorada, quer dizer, ficou a madrugada inteira falando, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não pouco consolados. O texto não diz se o jovem reviveu imediatamente, ou se Paulo falou, deixa ele aqui descansando e vamos voltar para a pregação. Ele continuou pregando e depois o jovem ficou. A gente não sabe, mas a gente sabe que no final, quando Paulo partiu, o jovem estava bem inteiro e eles ficaram não pouco consolados. O versículo 13, Lucas se une a eles novamente, porque nós vemos, porém, subindo ao navio, então Lucas vai com eles.
E depois, mais para frente, Lucas separa novamente, ele adquire esses relatos, provavelmente pela boca de Paulo ou de outros que o acompanharam. E vamos ler porque Paulo está querendo voltar para Jerusalém, né? O 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me têm sobrevido. Aqui Paulo testificando. Como nada que útil vos fosse, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, constrangido eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me testifica, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nenhuma coisa faço caso, e nem a minha vida tenho por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Aqui parece ser o último discurso de Paulo, né? Onde ele mostra que ele tem o maior interesse de agradar a Deus, não está preocupado com sua vida, com suas necessidades, ele só quer dar testemunho de Jesus Cristo. Portanto, no dia de hoje vos atesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, o qual adquiriu com seu próprio sangue. Então ele fala para a liderança, porque ele está preocupado, ele vai sair. Ele fala para aquela liderança, a liderança jovem, né? Não de idade necessariamente, mas eram conversos. Ainda assim diz, olha, bispos, vocês precisam cuidar do rebanho, porque eu vou partir, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Ou seja, vai ter apostasia, vão surgir pessoas más que vão querer desviar o povo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Você consegue sentir o amor de Paulo por aquele povo, naquele discurso? E ele dá conselhos para aquelas pessoas sobre a cobiça, o orgulho, e ele diz o seguinte no 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente não se sente muito mais feliz quando a gente dá. É legal, né? Fazer aniversário, receber presente no Natal, mas quando você dá, você não tem um sentimento muito melhor de ver a alegria da pessoa? É assim com o Evangelho de Jesus Cristo. Por que a gente se esforça para pregar o Evangelho? Porque nos traz alegria. É maravilhoso ver como as pessoas elas são mudadas para uma vida mais elevada. Elas são libertadas das correntes do pecado, do vício, do mal. É maravilhoso ver a mudança que acontece delas. Então é bem mais alegre, feliz dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos, orou com todos eles. Já pensou? A igreja inteira se ajoelha e Paulo ora. E levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais seu rosto, e acompanharam até o navio. E no 21, para a gente terminar, né? E aconteceu que separando-nos nós dele, ou seja, Lucas vai embora, e outros também vai, aí ele continua contando o que aconteceu com Paulo. E Paulo, ele vai para Cesareia e ele chega na casa de Filipe, que a gente já contou, que era um dos presidentes dos 70, e ele tinha 4 filhas lá que profetizavam, né? Então as 4 filhas de Filipe eram mulheres fiéis que guardavam os mandamentos de Deus. Inclusive um dos profetas nessa ocasião, Ágabo, ele chega e ele diz o seguinte, ele pega a cinta de Paulo, e ele diz assim, o Espírito Santo me diz, assim atarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então ele profetiza. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o Vem Segue-me. Acabou aqui a minha bateria e eu também já estou gravando há bastante tempo.
Mas a gente continua nosso estudo na semana que vem. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Abraço!